small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão aqui na sua TV Grandourados, na sua TV a cabo. Programa que vai ao ar todos os dias ao meio-dia e também com alguns reprises em horários especiais. É muito bom estar na sua companhia, é muito bom estar com você aí no seu lar. E no programa de hoje temos aqui a presença do professor José Carlos. Ele que é professor, funcionário público, trabalha na escola Reis Veloso, é pai de uma criança autista, é membro da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados e vai trazer para nós algumas informações sobre esse dia especial, dia 2 de abril, sobre a programação especial nessa semana, no dia 6, e como a população pode, de uma maneira em geral, também absorver essas informações e auxiliar no dia a dia. O programa Reflexão ele é da Igreja Batista Memorial, a igreja que fica aqui na rua Rael Bonfacker, 3308, e será sempre um prazer para nós recebê-lo na nossa comunidade. Temos reuniões de jovens e adolescentes aos sábados às 19h30. Temos escola bíblica dominical aos domingos pela manhã às 9h30. E o culto de celebração, o culto da família, aos domingos à noite, às 18h30. Você é o nosso convidado especial. Neste domingo, faça-nos uma visita, tanto na EBD, às 9h30 da manhã, como no culto à noite, às 18h30. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre as empresas que apoiam o programa Reflexão. E voltamos em seguida. Como anunciamos no início do nosso programa de hoje, está conosco aqui o professor José Carlos Severiano de Souza. Ele que é natural de Douradina, mas quando nasceu em Douradina ainda era distrito de Dourados, né? Então é douradense? Douradense. Se considera douradense. Saiu um pouco, ficou um tempo fora, voltou para a nossa cidade. Ele que é licenciado em matemática e com 3 pós-graduações. Pós-graduado em matemática, pós-graduado em filosofia clínica e também pós-graduado em gestão escolar. Há 10 anos o professor José Carlos atua na Escola Estadual Reis Veloso. 2 anos como professor e já há 8 anos como diretor adjunto. Exatamente. É um prazer para nós tê-lo conosco aqui no programa de hoje. Boa tarde. Então, eu fico contente, né, pelo convite, para a gente estar esclarecendo um pouco, né, sobre o autismo, que é uma síndrome antiga, mas que ao mesmo tempo é muito nova para, né, as pessoas. Você vê que as pessoas, quando você fala em autismo, né, muita gente não sabe o que é, pergunta o que é, né, quais são as causas. Professor, vamos começar aqui então tentando identificar um pouco sobre os espectros do autismo. Como é que alguém pode fazer uma anamnese, né, todo um trabalho de constatação e afirmar e dar um laudo de que esta pessoa, ela é ou não é autista? O senhor que vivencia essa questão na família, tem um filho que é autista, convive com outras famílias, cerca de outras 30 famílias que também têm filhos que também têm a mesma gravidade de autismo, alguns mais leves, outros um pouco mais acentuados, mas justamente vamos tentar entender um pouco aqui sobre o que é o autismo. Então, pastor, o diagnóstico do autismo não é tão simples, né? Porque uma criança, ele pode, o diagnóstico mais ou menos é feito aos 2 anos e meio, 3, né? Se você começar, daí tem que estar desde cedo. O primeiro sinal, atraso da fala. Esse é o sinal mais, né, característica mais forte, né? Passa de 1 ano, a criança não falou ainda. Aí você vai fazendo vários exames, né? Ouvido, né? Porque pode ser que ela não está ouvindo direito. Você vai descartando, né, várias possibilidades, você vai descartando. Outra característica também é a falta da socialização, né? Ele não olha nos olhos, às vezes você fala com ele,
ele não fixa o olhar em você, né? Fica fechado no mundo dele, gosta de pegar objetos bizarros, por exemplo, tampinha, coisas, né, incomum, ficar rodando, né? Então essas são as características que você vai identificando, aí você vai fazendo o exame, né, como eu falei, do ouvido, né, da cabeça, e aí você vai descartando, esse exame vai dando, né, vai dando negativo, aí você procura um fonoaudiólogo, você procura psicólogo, você procura o neurologista, o psiquiatra, né? Assim que você vai fechando o diagnóstico. Correto. Mas não é tão simples não, né? E o fechamento desse diagnóstico é feito por um profissional. Geralmente ele é da área da saúde ou da educação? Da saúde, no caso psiquiatra, né? Ou neurologista. Correto. Eu estou perguntando isso justamente porque nós temos aqui em Dourados, já foi entrevistada aqui no programa Reflexão, a professora Marilda Bruno, que é professora da Universidade Federal da Grande Dourados e que trabalha as questões ligadas a pessoa com deficiência na educação, é doutora nesse assunto e é uma das pessoas que também a pessoa que está habilitada para fazer esse diagnóstico lá no lado da educação, né? Mas o diagnóstico final, ele é por um profissional da área de saúde. Eu pergunto para o senhor, professor, como é que foi, no seu caso, o senhor já colocou assim em linhas gerais, mas a identificação do problema do autismo no seu filho, seguiu esse trâmite ou as pessoas já tinham conhecimento e diziam que poderia ser, ou o senhor só foi ouvir isso de profissionais médicos? Como é que foi isso? Então, no nosso caso, foi mais ou menos igual, né, eu coloquei aqui no início. 1 ano de idade, né, a fala não veio, né? A questão também de andar atrasou, aí você vai se preocupando, o que está acontecendo? Né? Aí você procura, né, fazer outros exames, como eu disse, aí os exames tudo dava negativo, né? A questão também da socialização, de não olhar nos olhos, de não socializar com outras crianças, de ficar fechado no mundinho. E a gente foi fazendo exame, foi procurando, né, outros lugares, né? Aí o senhor citou aqui a Marilda também, ela é amiga da minha esposa, que também é funcionária da UFGD. Nisso foi fundado um grupo de estudo sobre autismo na UEMS, né? A professora Marilda, a professora Morgana, que são, né, que trabalham na área de educação especial. Minha esposa começou a participar desses grupos, né? Aí foi surgindo essa ideia aí, né? Vários exames, não detectou, aí essas características do autista, né, falta de socialização, do atraso da fala. Aí fomos em Bauru, na PAI de Bauru, que lá tem a equipe, tem toda uma equipe, né? Psicólogo, fonoaudiólogos, nós fizemos lá, passamos pela triagem nessa equipe, né? E lá foi detectado, né, que era autismo. Mas antes de Bauru, nós passamos por uma psiquiatra em Campo Grande, da AMA, né? A AMA é a Associação também dos Autistas lá em Campo Grande. E essa psiquiatra, ela diagnosticou também como meu filho como autista, só que a gente ficou um pouco meio assim, porque ela não chegou a fazer exame, né? Ela deu o diagnóstico, essa de Campo Grande, em cima só de conversa nossa dos pais, né? Que ela viu ele dormindo. Então a gente ficou meio assim e levamos para Bauru, né? Para ter uma prova mais real, né? A partir disso aí saiu o diagnóstico dele. Professor, segundo a Organização Mundial das Nações Unidas, né? A ONU, e também na área da saúde, existem estimativas de percentuais de pessoas autistas no mundo e também já existem levantamentos dados no Brasil. Esses dados conferem nível de percentual da população mundial e brasileira? Há um índice menor no Brasil ou maior no Brasil em relação a outros países? O que o senhor pode me dizer sobre isso? O índice maior é nos Estados Unidos. Estados Unidos. Lá falam 1 a cada 500 nascimentos, né? Então, o índice lá é muito maior. No Brasil, hoje, cerca de 2 milhões identificados, mas, pelo que a gente vê, tem muito mais gente que ou está sem diagnóstico, ou a família ainda não tem conhecimento, né? Mas o número é bem maior. Certo. Nos Estados Unidos, 1 autista para cada 500 mil. Não, cada 500. Cada 500? Essas são as estatísticas deles. Certo. E no Brasil, tem um percentual também já levantado? Não, mas não. A estatística não chega a ser tão assustadora quanto a americana. Certo. Professor, nós temos um intervalo. Daqui a pouco vamos comentar sobre a Semana de Conscientização sobre o Autismo. O que é que a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados
já tem realizado e pretende realizar nesses dias. Vamos conhecer um pouquinho mais dos nossos apoiadores e voltamos em seguida. Estamos hoje no nosso programa Reflexão, contando com a presença do professor José Carlos, ele que é funcionário da rede estadual, professor na Escola Reis Veloso e também diretor adjunto da escola. Falando sobre o autismo, sobre a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, uma vez que ele é o vice-presidente dessa associação. Para alertar o planeta, o mundo, acerca da questão do autismo, a Organização das Nações Unidas criou em 2008 o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Dia esse conhecido e divulgado internacionalmente o dia 2 de abril. Portanto, nesta semana, no dia 2 de abril, a Câmara de Vereadores recebeu ali a diretoria da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas. Foi dado uma oportunidade de 10 minutos, tema livre, para que pudesse ser apresentado acerca do que tem sido feito, o que ainda precisamos fazer na nossa cidade, e o professor José Carlos fez uso da palavra. Professor, além dessa fala na Câmara Municipal, quais são as outras ações que estão presentes no calendário para essa Semana da Conscientização? Então, ontem de manhã, meio-dia, tivemos uma entrevista na rádio FM 94, tivemos também na Câmara, como o senhor já citou aqui, né, às 18h30, aqui também o pessoal estava com a fitinha azul, né, porque a cor azul é a cor relacionada ao autismo, né, porque a incidência de autismo é 4 vezes maior no sexo masculino do que no sexo feminino, então a cor azul, né, relacionada ao sexo masculino. E no dia 6, sábado, estaremos na Praça Antônio João fazendo um movimento, né, distribuindo panfletos, adesivos em carro, conscientizando a população, né, a respeito do que é o autismo, né. Isso é muito bom, a conscientização. Nós podemos dizer que a população, ela está informada, ela conhece o autismo nas suas complexidades, na forma como a pessoa passa é difícil essa expressão portador, ninguém é portador, né, de doença, mas existe essa informação já. O senhor pode dizer para nós se, ao conversar com as pessoas no ambiente de trabalho, ou na família, ou na rua, eles estão já informados sobre o que é o autismo ou não? Olha, a informação é muito pequena ainda. E a partir do momento que a gente criou a associação, que começou, né, um pouquinho esse trabalho formiguinha, mas é formiguinha ainda que é pequeno. A gente se reúne no dia 2 de abril, né, para fazer essa conscientização, mas já aumentou, mas eu acho que ainda é pequeno ainda o número de pessoas informadas. A dúvida é muito grande ainda. Muita gente, quando você fala em autismo ainda, não sabe o que é. O senhor falou para nós aqui sobre o diagnóstico e como que foi obtido esse diagnóstico em relação ao seu filho. Uma vez obtido esse diagnóstico por um profissional competente, o autismo tem tratamento? Como que é feito esse acompanhamento de uma pessoa autista? Então, ele não tem cura, né? Só que se você conseguir diagnosticar aos 2 anos e meio, 3 anos de idade, conseguir fazer um acompanhamento com equipe, na verdade é uma equipe, tem que ser formada por psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, no caso um educador físico, né, e o psiquiatra. Se você conseguir essa equipe fazer esse tratamento desde os 3 anos de idade, quando a criança estiver maior, ele vai ter uma vida quase que, diríamos, perto do normal, né? É o que a gente quer, né? Pelo menos garantir que ele consiga se virar na sociedade, comer, vestir, né? Ir no banheiro, fazer as necessidades básicas, né? Até o surgimento da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, eu creio que as crianças que apresentavam esse tipo de comportamento, elas eram levadas para a APAE, para a Pestalozzi, ali elas tinham atendimento, e dentro da APAE e a Pestalozzi, nós sabemos que existem profissionais, pedagogos capacitados, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e tantos outros profissionais. Uhum. A ideia da Associação dos Pais e Amigos do Autista, da Grande Dourados, é justamente ter a mesma dimensão física, espaço físico e profissionais que tem a APAE e a Pestalozzi?
Mas centrada no autismo, né? Porque a PA e a pestalose, a gente vê que tem mais especialidade em tratar com outros tipos de, vamos dizer, deficiências, né? Que é o caso mais de físico, né? Físico, mental. Então a gente quer focar, né? É o mesmo trabalho que o senhor falou aí, mas focar no autismo, né? Criar um centro que tenha uma equipe composta por vários profissionais para dar todo tipo de atendimento para que essa criança, quando ela esteja na fase adolescência ou adulta, ele pode ter uma vida próxima do normal. Esse é o nosso objetivo. Nós tivemos também um projeto de lei que foi votado pelos vereadores, foi unânime a votação. Lei esta que foi apresentada pela vereadora Délia Razucchi, onde as crianças com espectro de autismo, elas poderão receber ali o mesmo tratamento das outras crianças que são tidas como crianças especiais. Isso aí foi uma batalha, foi pelo menos uma vitória para a associação? É o começo, né? Começo. É o começo, é uma vitória, mas acho que a gente tem que conseguir algo maior ainda, né? O que mais a associação pleiteia? Eu acho que hoje o principal é o atendimento de saúde por parte do poder público, né? Porque a gente, no meu caso, eu não posso pensar só no meu filho, é um pensamento egoísta. Eu, enquanto pai de uma criança autista e como membro da associação, estou pensando também naqueles que não têm condições nenhuma, né? No caso, a gente consegue pagar alguma coisa, né? Não consegue pagar tudo, tipo fono e psicólogo, mas só a metade do que é necessário, né? Mas tem pais que não conseguem pagar nada, então a nossa luta é geral, não é só pelos nossos, é por aqueles que não têm condições e por aqueles que virão ainda, que a gente sabe que são muitos que virão, outros que não têm diagnóstico ainda, que os pais estão lutando aí. Então a luta é geral. Qual seria a sua recomendação que o senhor daria para os pais que têm os seus filhos com autismo e por alguma dificuldade não têm conseguido levar essa criança pelo menos uma vez por semana lá na associação? Então, a dica é que eles procuram a associação, né? A gente não tem muito, quer dizer, hoje não temos nada para oferecer, né? Mas a nossa experiência, a solidariedade, a gente, quanto mais pessoas entrarem a gente aí nessa luta aí, né? A gente vai conseguir mais resultados. Então, procurar a associação, não pode deixar o filho fechado. Porque se você fechar seu filho, você está negando a ele o direito de ter uma vida melhor no futuro. E fechando a criança autista, a tendência que a gente tem é que ela possa ficar violenta no futuro, se fechar mais e não ter retorno. Certo. Então, daí o nosso chamamento à população, à sociedade, que ao compreender que no meio da família, às vezes filho de um funcionário da empresa ou mesmo uma secretária do lar, que comente sobre o comportamento do filho, que possa indicar, que possa incentivar ou até mesmo levar esta mãe, este pai, juntamente com o seu filho na associação, para que ali a associação possa, dentro dos seus parcos recursos, mas auxiliar naquilo que ela hoje consegue auxiliar. Existe uma sede que foi cedida pela maçonaria, ali no Altos do Indaiá, na Avenida Indaiá. Existe também uma solicitação de um espaço físico, uma área a ser doada para a associação, e juntamente com essa doação da área, não adianta só doar a área, mas é preciso que a classe política, os nossos deputados estaduais, deputados federais, eles possam também, senadores, o próprio governo do estado, entrar com uma verba auxiliando na construção desta sede para a associação. E também, tanto a Prefeitura Municipal como nós, vereadores, estamos ali atentos para podermos acompanhar, né, e sermos solidários nessa luta e naquilo que depender do poder público, da Câmara de Vereadores. Pelo que eu pude sentir ontem na reunião, na fala com os colegas, nós vamos ali acompanhar e ajudar. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa é muito curto, e eu gostaria aqui então de que o senhor deixasse as suas considerações finais em relação a esta semana, as expectativas e um chamamento à população, uma convocação para que a população possa auxiliar e cooperar da forma como o senhor espera essa participação da sociedade. Eu primeiramente queria agradecer ao pastor pelo espaço cedido, né? E dizer que a gente precisa de todo mundo. Isso, né, essa é uma luta não só da gente que é pai, não só dos amigos, mas de toda a sociedade douradense. Como eu disse, o autismo, ele não escolhe classe social, não escolhe cor, raça.
Porque hoje não tem o diagnóstico, né? Hoje ainda não tem a cura. Então ele pode nascer em qualquer casa, em qualquer lar. E a gente sabe que tem muitos casos ainda sem diagnóstico, né? Ou a família não sabe, ou confunde com a hiperatividade com outra questão. Então é importante que as pessoas estejam conhecendo as características, como que é, né? Como se desenvolve e o meio de você fazer o diagnóstico. Porque como eu disse aqui, se a criança é autista, a família às vezes não sabe, ou às vezes sabe e está escondendo, você está negando o seu filho o seu direito de uma vida mais digna futuramente. Professor José Carlos, é um prazer para nós recebê-lo aqui no programa Reflexão. Este programa, este canal de televisão, ele está com as portas abertas para acompanhar toda a luta da associação. O senhor pode contar conosco, toda a sua diretoria. Um abraço para a professora Ana Cláudia, que é a nossa presidente, e aos demais membros da diretoria, do Conselho Fiscal. E a nossa esperança, expectativa é de que, com a luta da diretoria, com o apoio da sociedade, da classe política, da classe empresarial, a gente consiga então vencer cada desafio, cada momento, cada problema, dificuldade, e assim, como foi no início, eu disse isso no outro canal de televisão, as lutas iniciais das APAES, das pestalozes, eles foram vencendo, é a nossa hora também de abraçarmos e ajudarmos aqui a associação dos pais, dos amigos, dos autistas da Grande Dourados. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e fica aqui o nosso convite para você, para a sua família, para estarem conosco em uma das nossas programações da Igreja Batista Memorial, aqui na Rael Bonfacker 3308. Sábado à noite, culto da juventude. Domingo de manhã, escola bíblica dominical às 9h30 da manhã. E o culto de celebração, o culto da família aos domingos à noite, às 18h30. Você é o nosso convidado especial, você e a sua família. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. When they told me what you gonna be, and they sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving lives?